O aeroclube ficava no fim de uma estrada de terra estreita, cercado por pastos secos e algumas árvores tortas. Era um lugar silencioso, exceto pelo som distante de um trator ou pelo vento empurrando a grama alta. O galpão principal era antigo, com telhas de zinco amassadas e manchas de ferrugem que cresciam sem pressa. Ali, a rotina seguia num ritmo lento. Os pilotos chegavam cedo, tomavam café ralo em copos de plástico e falavam das mesmas histórias de sempre. Nada mudava muito naquele pedaço do interior mineiro. A mecânica surda chegava sempre antes deles. Andava devagar pelo hangar, observando cada canto como se procurasse sinais escondidos. Carregava uma caixa de ferramentas pesada, mas manuseava tudo com cuidado. Organizava as peças na bancada em ordem precisa. Passava a mão pelas superfícies, sentindo pequenas irregularidades que os outros jamais notariam. A comunicação era feita com gestos curtos, expressões diretas e um caderno onde anotava instruções rápidas. Ninguém reclamava disso, mas poucos tentavam de fato conversar com ela. Do outro lado do galpão, o ultraleve esquecido ocupava espaço demais. Coberto por poeira, tinta descascada e cheiro velho de óleo, parecia parte do mobiliário. A distância entre as rodas e o chão estava errada. A fuselagem tinha marcas que ninguém explicava direito. A hélice, parada havia anos, estava travada como se tivesse sido colada. O motor Rotax ficava aberto em um dos painéis, mostrando remendos improvisados por mãos impacientes. Para muitos, aquele avião era apenas uma curiosidade. Para ela, era mais um trabalho que exigia calma. No cotidiano do aeroclube, os homens passavam boa parte do tempo discutindo voos que não fariam e lembrando pousos antigos. Quando ela se aproximava, alguns observavam seu jeito concentrado. Não era hostilidade explícita, só um estranhamento constante. Viviam dizendo que certos reparos exigiam ouvir o motor falar. Ela apenas ergueu o olhar uma vez diante dessa frase e depois voltou ao que fazia, como se fosse um comentário sobre o clima. Em dias comuns, ela revisava ferramentas, limpava filtros de outras aeronaves e anotava detalhes sobre vibrações que percebia na fuselagem de monomotores mais novos. Sentia cada peça com cuidado, como se estabelecesse um diálogo silencioso com o metal. A rotina era simples: abrir o galpão, trabalhar devagar, fechar o galpão. Poucas surpresas, poucas mudanças. O ultraleve parado estava sempre ali, no fundo da visão, como um convite esquecido. Ela ainda não tinha tocado nele. Observava à distância, medindo mentalmente desalinhamentos, tentando imaginar por onde começaria quando chegasse a hora. Naquele ambiente quieto, ninguém imaginava que seria ela quem quebraria o ciclo de 18 anos de fracasso. Ela se aproximou do ultraleve com passos lentos, como quem avalia um animal arisco. Os pilotos a observaram de longe, encostados na porta do hangar, braços cruzados. Comentavam entre si, rindo baixo, como se já soubessem o final daquela tentativa. O avião tinha derrotado 20 pessoas antes dela. Para eles, era só questão de tempo até derrotá-la também. Ela não prestou atenção. Passou a mão pela lateral da fuselagem, sentindo a textura áspera da tinta gasta. A superfície vibrava levemente sob o toque, mesmo sem o motor ligado. Era um sinal estranho, um sinal que ninguém antes tinha notado. A hélice estava imóvel, presa por algo que não era apenas ferrugem. Ela inclinou o rosto para ver o encaixe. A luz que entrava pelas frestas do telhado revelava um brilho fora do lugar, como se alguém tivesse instalado uma peça errada ali muitos anos atrás. Tocou de novo, com mais firmeza. A vibração era diferente naquela parte. Um pulso sutil, um desnível quase invisível. Guardou essa informação sem dizer nada. Abriu o painel lateral. O motor Rotax parecia um quebra-cabeça montado às pressas. Parafusos misturados, mangueiras que não combinavam entre si,
Marcas antigas de superaquecimento. Ela respirou fundo e começou a examinar tudo com paciência. Colocou 2 dedos sobre uma conexão metálica e sentiu algo que a fez parar. Um tremor mínimo, contínuo, como se o motor estivesse tentando contar uma história. Sabia que aquilo não era normal. Sabia também que os outros não perceberam porque esperavam ouvir um ruído, não sentir um movimento. Pegou o caderno e anotou um pequeno círculo com 2 setas. Era sua forma de registrar que havia encontrado um problema que ninguém imaginava. O defeito não estava naquilo que os pilotos costumavam citar. Não era a falta de compressão, não era a mistura errada, não era a vela velha. Era algo escondido, silencioso, acumulado ao longo de anos de mau uso e descuido. Um desalinhamento interno que podia quebrar o motor no primeiro giro mais forte. Ela procurou o torque aplicado nos parafusos do suporte. Todos estavam diferentes, alguns frouxos demais, outros apertados ao ponto de marcar a estrutura. Passou a mão ao longo do bloco, sentindo mudanças de temperatura que não faziam sentido. O metal parecia quente em certos pontos, mesmo depois de tanto tempo parado. Outro sinal estranho. Outro detalhe que ninguém tinha visto. Os pilotos continuavam observando. Um deles ergueu a sobrancelha quando a viu desmontar uma parte menor antes mesmo de tentar girar o motor. Para eles, aquilo não fazia lógica. Para ela, fazia. O defeito estava ali, escondido entre pequenas peças, se revelando apenas para quem soubesse olhar. Ela chegou mais cedo naquele dia. O sol ainda não tinha passado por cima das montanhas e o hangar estava frio. A poeira suspensa flutuava devagar, iluminada por um feixe estreito que entrava pela porta entreaberta. Colocou a caixa de ferramentas sobre a bancada e arrumou tudo na ordem de sempre. Primeiro as chaves menores, depois as maiores. Por fim, os medidores que ela mesma adaptara para sentir vibrações com mais precisão. Antes de tocar no ultraleve, percorreu o espaço com o olhar, confirmando que nada tinha sido mexido desde o dia anterior. Os pilotos começaram a chegar quando ela já estava concentrada. O cheiro de café fraco se espalhou pelo galpão. Eles se cumprimentaram entre si, ignorando-a como de costume. Ela percebeu a movimentação apenas pela vibração no chão, passos pesados e irregulares que denunciavam pressa e curiosidade. Não levantou o rosto. Continuou analisando uma mangueira antiga que retirara do motor na tarde anterior. Passou a ponta dos dedos pela superfície rachada. Sabia que aquela peça nunca deveria ter sido instalada ali. Guardou a mangueira numa caixa separada, destinada às partes que precisariam ser substituídas. Antes de continuar no motor, observou a hélice novamente. Tentou movê-la com cuidado. Nada. O travamento permanecia firme, rígido, como se o metal estivesse segurando a respiração. Ela inclinou o corpo e notou um arranhão interno que parecia crescer para dentro do encaixe, quase como uma cicatriz. Tinha visto marcas assim em máquinas agrícolas, mas nunca em aeronaves. Aquilo a deixou alerta. Registrou o detalhe no caderno com um desenho simples. Sua rotina era sempre a mesma: examinar, registrar, desmontar o mínimo necessário, montar de volta para entender o comportamento geral, depois desmontar de novo. Os pilotos não compreendiam esse ciclo e achavam que ela perdia tempo. Mas era assim que ela encontrava padrões. Era assim que percebia desequilíbrios que não se revelavam em um único gesto. Fez uma sequência de toques leves ao longo da carcaça do motor. Em 3 pontos distintos, sentiu pequenas variações de densidade. Eram quase imperceptíveis, mas suficientes para indicar reparos antigos mal executados. Pegou uma luz portátil, aproximou do bloco e confirmou o que suspeitava: remendos improvisados, provavelmente feitos por alguém que não entendia a estrutura interna do Rotax.
Enquanto trabalhava, os ruídos ao redor aumentavam. Risadas, comentários. Ela não precisava ouvir palavras para entender o tom. Eram os mesmos de sempre. Mesmo assim, manteve o ritmo. O ambiente externo não mudava sua rotina, apenas o metal importava. No final da manhã, deu alguns passos para trás e observou tudo com distância. O ultraleve parecia imóvel, mas ela já conseguia ver a história dele se formando. Cada peça contava algo diferente. Cada marca revelava escolhas antigas. E no meio de tudo isso, o defeito oculto começava a ganhar forma. Ela começou o dia abrindo o motor por um ponto que evitava desde o início. Sabia que aquela parte guardava algo delicado. Só se aproximou depois de analisar todas as outras peças e confirmar que nada explicava o travamento completo da hélice. A luz da manhã entrava torta pelo telhado e refletia no metal, criando sombras que dificultavam a visão. Ainda assim, ela distinguia cada detalhe. Movia as mãos devagar, sentindo a resistência dos parafusos, a textura do alumínio desgastado, o leve tremor que surgia sempre que tocava o suporte lateral. Aquilo a inquietava mais do que admitia. Os pilotos perceberam a mudança no ritmo. Chegaram mais perto, formando um círculo distante ao redor dela. Queriam ver o momento em que o trabalho desmoronaria. Um deles tentou girar a hélice à força antes que ela chegasse e agora fingia que não tinha sido ele. Ela identificou o gesto pelo alinhamento deslocado da peça, mas não reagiu. Se indignação resolvesse, aquele motor já estaria funcionando há muitos anos. Ao abrir o compartimento, encontrou uma sequência de marcas profundas na base do rotor. Não eram recentes. Pelas bordas alaranjadas, percebeu que tinham mais de uma década. Passou a ponta dos dedos sobre elas. O metal respondia com um tremor irregular, algo que soava como um aviso tardio. Engoliu a ansiedade e se concentrou. As marcas não eram o problema principal, mas indicavam que alguém havia forçado o motor em condições inadequadas. Isso explicava parte da instabilidade, mas não o travamento total. Continuou desmontando. A cada parafuso removido, a estrutura parecia perder equilíbrio. A sensação era clara. O motor estava prestes a revelar algo sério. Quando retirou uma tampa lateral, encontrou uma peça fora do encaixe correto. Não era uma falha simples, não era desgaste, era um erro grosseiro. Um erro que podia ter causado uma explosão se alguém tivesse tentado ligar o motor com força total. O susto percorreu seu corpo como uma onda curta. Ela recuou um passo, inspirou devagar e voltou a examinar o bloco. A peça desalinhada tinha 2 riscos paralelos. Eram sinais de impacto interno. Isso significava que o motor havia sido forçado repetidas vezes, tentando vencer um problema antigo que ninguém compreendeu. Enquanto observava, outros detalhes começaram a surgir. Rachaduras discretas, depósitos de óleo onde não deveriam existir, folgas que comprometiam toda a estrutura. A soma daquilo tudo mostrava que o motor estava muito pior do que imaginavam. A cada nova descoberta, ficava mais claro que o desafio não era apenas técnico, era histórico. Os pilotos ficaram quietos quando ela deixou a peça sobre a bancada. Nenhum deles entendia o que via, mas perceberam que algo grave tinha sido encontrado. Ela também sentia esse peso. Pela primeira vez, reconheceu que estava diante de uma queda real. O momento em que o problema deixava de ser teórico e se tornava perigoso. Ela sabia que precisava retirar o conjunto central para confirmar a origem do travamento. Era a parte mais arriscada do processo. Se desmontasse na ordem errada, poderia danificar algo que ainda estava íntegro. Se deixasse de desmontar, jamais encontraria a falha real. Respirou fundo. Apoiou as mãos na carcaça e sentiu o metal frio, pesado, tenso. Parecia segurar um segredo grande demais.
Os pilotos, calados pela primeira vez, desde que ela começara, observavam à distância. Não eram mais risos. Era expectativa misturada com medo. Ao soltar os primeiros parafusos, notou que o bloco reagia com pequenos estalos. Nada alto, nada que alguém pudesse ouvir, mas ela sentiu cada um. Eram como batidas abafadas, avisando que a estrutura estava no limite. Continuou mesmo assim. A cada movimento, deixava o corpo firme, distribuindo a força com cuidado. Sabia que qualquer gesto brusco poderia agravar o dano interno. Quando abriu o conjunto, a crise se tornou evidente. Uma peça fundamental estava presa num ângulo impossível. Não deveria estar ali. O encaixe original havia sido mutilado anos antes. A alteração era tão absurda que ela precisou fechar os olhos por um instante para compreender. Aquilo não era um erro comum. Era uma tentativa desesperada de manter o motor funcionando sem substituir partes essenciais. A gambiarra era tão extrema que comprometia toda a circulação interna. Passou a mão pela borda serrada. O metal estava áspero, irregular, cheio de pontos cortantes. Era assustador imaginar que alguém permitiu que isso continuasse dentro de um motor de aeronave. Ela sentiu a vibração que vinha da peça presa. Era uma pulsação fraca, mas contínua, gerada pela tensão acumulada. Aquilo poderia ter rompido tudo caso o motor tivesse sido acionado. A possibilidade de explosão deixou seu corpo rígido por um segundo. Anotou rapidamente um desenho no caderno. Precisava registrar o encaixe errado antes de mover qualquer coisa. Quando tentou retirar a peça, percebeu que estava travada por dentro. Não conseguiria puxar. Teria que desmontar outra camada do motor. Isso significava entrar numa área que até os pilotos mais experientes evitavam tocar. Ela sabia disso, mas não hesitou. Limpou as mãos na calça, ajustou a luva e se preparou para avançar. Os pilotos trocaram olhares inquietos. Um deles deu um passo à frente e levantou a mão, como se quisesse dizer para ela parar. Ela viu o movimento no canto da visão, mas não atendeu. Estava perto demais do núcleo do problema para recuar. A crise era inevitável, e naquele ponto não havia caminho de volta. Ela posicionou a luz mais perto do motor e iniciou a desmontagem da camada interna. Os movimentos eram lentos, precisos. O metal rangia sob a pressão controlada das ferramentas, mas não emitia nenhum som que os pilotos pudessem identificar. Para ela, porém, tudo vibrava de modo diferente. Cada parafuso tinha uma densidade. Cada peça respondia com um pulso próprio. Era como seguir uma trilha silenciosa que só ela conhecia. Enquanto trabalhava, percebeu que a tensão do bloco começava a diminuir. O travamento ainda estava presente, mas havia um ponto específico onde a vibração mudava de forma. Ali, algo aguardava. Retirou uma tampa estreita e encontrou uma superfície marcada por sulcos regulares, todos na mesma direção. Era raro ver marcas tão alinhadas num motor tão maltratado. Passou a ponta dos dedos por elas, sentindo um ritmo constante. Foi então que percebeu a diferença. Aquela área era estável, não fazia parte do problema, fazia parte da solução. O padrão indicava que a peça naquele setor ainda funcionava como deveria, apesar das gambiarras ao redor. Isso significava que havia um caminho mecânico intacto, capaz de transmitir movimento para dentro do conjunto central. Seguindo essa lógica, ela começou a desmontar a região oposta. As vibrações mudaram quase imediatamente. O metal parecia inquieto, tenso, desconfortável. Era ali que o defeito maior se escondia, mas antes que pudesse avançar, notou uma peça pequena, perdida entre duas estruturas maiores. Tinha sido instalada de forma incorreta, mas diferente das outras, ainda não tinha causado danos graves. Ela a retirou com cuidado.
Ao colocá-la sobre a bancada, percebeu que aquela peça era compatível com o encaixe desalinhado encontrado no dia anterior. Foi um encontro inesperado. Um encaixe possível entre duas partes que jamais deveriam ter sido separadas. Um indício claro de que o motor havia sido montado por alguém que não entendia sua lógica interna. Ela aproximou as duas peças e confirmou. Eram do mesmo conjunto. E quando unidas, formavam o mecanismo responsável por estabilizar o giro inicial da hélice. Sem aquilo encaixado no ponto certo, o motor nunca giraria. Era a primeira pista concreta que levava a uma solução real. Os pilotos se aproximaram mais. Um deles inclinou o corpo para observar o que ela tinha encontrado. Ela não largou as peças. Mantinha o olhar firme sobre o metal, tentando identificar o desgaste exato. As duas partes ainda vibravam em intensidades diferentes. Não estavam alinhadas. Precisaria ajustar o eixo interno antes de recolocá-las no lugar. Respirou fundo. Era a primeira vez que via uma abertura real para recuperar o motor. Ela organizou as peças na bancada, limpou cada uma com um pano e anotou uma série de setas no caderno. Era o início de um plano. Um caminho específico, delicado, mas possível. Pela primeira vez desde que tocou naquele motor, viu uma chance concreta. Um encontro que mudava tudo. Ela estudou o interior do motor com mais atenção. A luz refletia em pequenos fragmentos de metal solto que denunciavam anos de atrito irregular. Os pilotos continuavam atrás dela, calados, acompanhando cada movimento. Ela ignorava a presença deles. Mantinha o foco no ponto onde as duas peças resgatadas deveriam se encaixar. Tocou a borda interna do eixo. Sentiu uma vibração leve, mas constante, como um descompasso mecânico. Era um movimento tão pequeno que passaria despercebido a qualquer pessoa que dependesse apenas do som. Para ela, era um aviso claro. Aproximou a mão do acoplamento intacto, o que carregava marcas de uso correto. A vibração ali era suave, uniforme. Quando comparou os dois pontos, o correto e o desalinhado, percebeu o contraste imediato. O defeito não era apenas uma peça mal instalada, era uma torção antiga no próprio eixo central, provocada por anos de tentativas forçadas de partida. Alguém, no passado, havia insistido em girar a hélice mesmo quando ela estava travada, causando um deslocamento minúsculo, mas fatal. Ela desenhou duas linhas paralelas no caderno e depois as inclinou levemente. Era sua forma de registrar que o eixo estava torto. O desalinhamento explicava tudo: o travamento, as marcas internas, a tensão no bloco, o risco de explosão. Todas as pistas isoladas se conectavam naquele ponto. Era uma revelação simples, mas profunda. O motor não falhava porque estava velho. Falhava porque alguém o feriu no coração. Com cuidado, ela posicionou os dedos ao longo da parede interna do suporte. O metal respondia com uma pulsação irregular, quase irritada. Ajustou a luz, aproximou o rosto e observou a linha de desgaste que corria por dentro, fina como um fio. Essa linha mostrava o caminho que a peça desalinhada percorria cada vez que alguém tentava forçar a hélice. Era um traço de anos de insistência sem técnica. Quando pegou as duas peças que havia encontrado no dia anterior, percebeu que ambas tentavam se alinhar ao eixo torto. Isso significava que, mesmo recolocando-as no lugar correto, nada funcionaria sem corrigir o desvio interno. Ela respirou fundo. Sabia que esse ajuste era sensível. Exigia precisão absoluta. Um erro mínimo poderia danificar o conjunto inteiro. Mas era a única solução real. Os pilotos sussurraram alguma coisa entre si. Ela não entendeu as palavras, mas percebeu a mudança no ambiente. Não era mais descrença, era inquietação. Eles percebiam que ela estava chegando ao centro do problema.
Ela manteve os olhos fixos na linha torta do metal. Era a revelação que precisava. O defeito nunca esteve na superfície. Sempre esteve escondido na estrutura, falando através de vibrações que só ela podia ouvir com as mãos. Ela ajustou a bancada, posicionou as ferramentas em ordem e respirou fundo antes de começar. O eixo torto estava diante dela, silencioso, esperando uma intervenção precisa. Não era um reparo comum, era quase um resgate. Encostou 2 dedos na base do metal e sentiu a vibração irregular, como um coração batendo fora do ritmo. Precisava devolver estabilidade àquela peça antes de recolocar o mecanismo completo. Sabia o que fazer, mas teria que avançar sem hesitar. Com movimentos controlados, soltou o suporte lateral. O bloco reagiu com um tremor repentino, curto e tenso. Ela manteve a mão firme sobre a estrutura até o metal voltar ao seu estado inicial. Depois, usou uma ferramenta estreita para medir o ângulo do desalinhamento. Era pequeno, mas profundo o suficiente para quebrar o conjunto se alguém tentasse forçar a partida. Confirmou a medida 2 vezes, passando os dedos pela superfície para sentir o padrão do desgaste. Cada irregularidade revelava um esforço antigo, teimoso, repetido por anos. Ela preparou a alavanca de ajuste, uma ferramenta adaptada por ela mesma para intervenções delicadas. Posicionou a ponta no ponto exato do desvio e, com movimentos lentos, começou a corrigir o ângulo. O metal resistiu no início. Vibrava como se lutasse contra o realinhamento. Ela manteve a pressão constante, sentindo cada microvariação. Quando o eixo finalmente cedeu, a vibração mudou. Ficou mais leve, mais linear. Era um sinal claro de que estava no caminho certo. Recolocou o suporte, ajustou o aperto e revisou tudo com toques curtos, assegurando que o alinhamento estava correto. A vibração agora era uniforme, quase imperceptível. Um ritmo novo surgia ali, mais estável, mais confiável. Ela fez uma pausa breve antes de seguir. Sabia que a segunda chance só seria completa se reconectasse as peças que havia encontrado dias antes. Pegou o mecanismo dividido, limpou cada superfície com paciência e aproximou as 2 partes. Dessa vez, a união aconteceu de forma natural. O encaixe era suave, sem resistência. O metal parecia aceitar a posição correta, como se tivesse esperado anos por aquele retorno. Ela instalou o conjunto no eixo, ajustou o torque com precisão e testou o movimento com a palma da mão. A vibração respondeu com um pulso firme e contínuo, um ritmo que não existia antes. Os pilotos observavam em silêncio. A tensão deles era quase palpável. Ela não olhou para trás. Conferiu cada parafuso, cada ligação, cada ponto de fricção. Quando tocou a hélice travada, viu que ainda não girava, mas a resistência era diferente. Não era mais um bloqueio total. Era um peso que podia ser vencido. Fechou o motor parcialmente, deixando aberto apenas o necessário para o teste final. Era a primeira vez, em 18 anos, que o ultraleve parecia pronto para tentar de novo. Ela permaneceu alguns segundos com a mão apoiada na hélice. Sentia o peso antigo ainda preso ali, mas sentia também algo novo. A vibração era mais limpa, mais contínua. O motor parecia acordar devagar, como se testasse a própria estrutura depois de tantos anos parado. Os pilotos estavam próximos agora, formando um semicírculo silencioso ao redor dela. Ninguém ria, ninguém comentava. Todos esperavam o momento em que ela tentaria girar a hélice pela primeira vez desde o realinhamento. Ela ajustou a base, fixou os pés no chão e segurou a madeira da hélice com firmeza. Fez um movimento curto, apenas um teste. A resistência respondeu, mas não travou. Foi a primeira mudança real. Aquele pequeno giro parcial provocou uma vibração circular,
uniforme que percorreu o motor inteiro. Ela percebeu a diferença imediatamente. Era o tipo de movimento que só acontecia quando o eixo estava alinhado. Tocou a carcaça com a palma da mão. O metal vibrava como um objeto que finalmente encontrara posição. Isso bastava para confirmar que a estrutura estava sólida. Revisou todos os encaixes novamente. Conferiu o torque, checou o alinhamento e verificou a temperatura superficial do bloco. O metal estava frio, mas vivo. Ela se afastou um passo, observando o conjunto com atenção. O ultraleve parecia diferente agora. Mesmo coberto por poeira, parecia ter recuperado alguma dignidade. Como se tivesse sentido o cuidado paciente e devolvesse isso num silêncio mais estável. Preparou a hélice para um giro completo. Os pilotos se entreolharam, tensos. Ela girou com um movimento firme, sem pressa. A hélice respondeu com um giro lento, mas inteiro. Nada travou, nada arranhou. O eixo acompanhou o movimento de forma contínua, sem vibrações erráticas. Era a prova de que a correção interna tinha funcionado. Um dos pilotos deu um passo à frente, surpreso. Outro colocou a mão no bolso e prendeu a respiração. Ela não viu isso, mas sentiu a mudança de tensão no ambiente. Fez mais um giro, depois outro. Cada movimento liberava um pouco mais da rigidez acumulada. O motor parecia aceitar o esforço, como se reconhecesse o novo alinhamento. Ela tocou a lateral do bloco e sentiu a vibração circular completa, contínua, sem rupturas. Era a primeira vez que isso acontecia desde que o ultraleve havia sido abandonado. Registrou a sensação no caderno com um desenho simples, um círculo sem falhas. Quando terminou a sequência de testes, recuou e observou a aeronave inteira. O hangar estava quieto. A transformação não era apenas mecânica, havia algo diferente no ar. Por anos, o ultraleve tinha sido motivo de piada, de frustração, de fracasso. Agora, pela primeira vez, havia uma chance real. O motor não estava pronto para ligar ainda, mas estava vivo. E todos ali sabiam disso. Ela limpou as mãos na calça e fechou o painel lateral. O trabalho ainda não tinha acabado, mas o momento decisivo estava próximo. Ela ficou alguns instantes parada diante do ultraleve, como se quisesse confirmar que tudo estava no lugar certo. O hangar estava silencioso. A luz da tarde entrava pelas frestas do telhado e tocava o metal com um tom quente, destacando cada detalhe do motor montado. Ela passou a mão pela carcaça, sentindo a vibração leve que ainda circulava ali. Era uma vibração estável, segura, diferente de tudo o que encontrara nas semanas anteriores. Registrou mentalmente o ritmo, não precisava ouvir nada. O metal falava do jeito que ela entendia. Os pilotos permaneciam próximos, quietos, observando sem saber o que dizer. Alguns tinham os braços cruzados, outros se apoiavam nos joelhos, como se aguardassem um veredito. Ela percebeu essa expectativa, mas não se deixou influenciar. Para ela, a história daquele motor não terminava com um aplauso ou surpresa. Terminava com um trabalho bem feito, com cada peça ocupando o lugar correto, com cada vibração respondendo ao toque de maneira previsível. Encostou a mão na hélice e sentiu o peso distribuído de forma equilibrada. Girou devagar. O movimento fluía sem interrupções. Fechou o último painel do motor, apertando os parafusos com o torque exato. Limpou a superfície com um pano. Depois, guardou as ferramentas, uma por uma, no mesmo ritmo metódico de sempre. A bancada ficou vazia, organizada. O galpão parecia maior agora, como se o ultraleve ocupasse menos espaço do que antes. Ela deu alguns passos para trás e observou a aeronave completa. Não era perfeita, não estava nova, mas estava inteira. E, pela primeira vez em quase 2 décadas, estava pronta para tentar de novo. Os pilotos se aproximaram devagar. Nenhum deles disse palavra.
mas ela percebeu o agradecimento silencioso nos gestos. Um deles tocou a asa do ultraleve com cuidado, como se tivesse medo de quebrar o momento. Outro olhou para ela de um jeito diferente, com respeito sincero. Ela anotou algo rápido no caderno, um símbolo simples, representando o eixo alinhado. Era sua forma de registrar encerramentos. Antes de ir embora, colocou a mão na lateral do motor mais uma vez. A vibração estava calma, estável, firme. Era a prova final de que a máquina tinha sido restaurada sem depender de som algum. O defeito antigo não existia mais. A gambiarra desaparecera. A estrutura respirava de novo. Ela guardou o caderno na mochila, apagou a luz da bancada e caminhou até a porta do hangar. O ar do fim da tarde era fresco. O silêncio do campo se espalhava ao redor. Ela parou por um segundo e olhou para trás. O ultraleve estava ali, imóvel, mas vivo. Um testemunho de que paciência, precisão e atenção aos detalhes conseguiam o que força e pressa não alcançavam. Depois, seguiu seu caminho, sem dizer nada. O trabalho estava completo e a história terminava ali, onde o motor, depois de tantos anos, finalmente reencontrava seu equilíbrio.